Opa, já estamos entrando aqui. Boa noite para todos, muito boa noite. Vamos aguardar o Rossandro. Assim que ele entrar, opa, já estou vendo ele aqui. Opa, passou? Aqui, opa. Estamos entrando, aguardando o Rossandro entrar. Aê, Oh, Ronaldo. que alegria! Alegria minha, boa noite. Boa noite para você, boa noite para todos. A minha alegria é enorme. Oh, Mas eu até vou falar porque tem muitos seguidores seus que não me conhecem, evidentemente. Então, eu vou dizer de imediato que meu nome é Arnaldo Cambiaghi, eu sou médico ginecologista, sou focado em medicina reprodutiva, a medicina da fertilidade, buscando sempre o melhor para os casais que desejam engravidar e até agora não conseguiram naturalmente ainda. Então, o meu trabalho é esse. E como eu adoro o Rossandro, porque a ajuda dele é fundamental quando escuto tudo aquilo que ele fala. Eu acho um grande apoio. Eu sou um grande fã dele e eu vou também apresentar para as minhas pacientes e seguidoras que o Rossandro ele é psicólogo clínico, palestrante e escritor de vários livros. Eu tenho uma grande honra em estar com ele, um prazer meu, você que é a estrela da noite, e eu acho que a gente pode conversar sobre muitos assuntos. Estou muito feliz claro. de ter você aqui. Então, se quiser falar mais alguma coisa, eu tenho vários comentários. Ao meu primeiro comentário, eu quero saber se Tá. eu mereço ou não um parabéns seu por ter falado com tanta propriedade Rossandro Klinge. Aê, Eu quero com saber certeza. se isso é digno de um parabéns. Eu mereço É, ou não? digno de um parabéns. Doutor Arnaldo, primeiro eu queria dizer que também para mim é uma honra. O senhor sabe como eu lhe admiro como profissional e como ser humano, né? Porque, assim, muitas vezes a gente tem bons profissionais, mas que às vezes não são tão bons nos relacionamentos, no trato com o ser humano. Mas a sua sensibilidade, a forma como você lida com as pessoas, é um depoimento que é comum de todos nós ouvirmos, toda essa equipe. Então, é uma alegria a gente estar aqui podendo hoje junto está contribuindo, né, nessas muitas lives que estão sendo feitas. O senhor tem feito, eu acompanhei já algumas, né? Que é justamente a tentativa de todos nós, profissionais de saúde, que estamos sabendo das angústias, das dores das pessoas, tentar minimizar um pouquinho isso, conversando, falando a respeito. Então, eu lhe admiro profundamente também, sou seu fã, e a honra também é minha da gente estar aqui junto nessa noite. E você sabe que esse assunto é muito interessante quando fala da tristeza desse momento, porque até num depoimento meu, eu também me tornei ultimamente uma pessoa triste. Não Hum, triste no sentido assim depressivo da palavra, mas é claro que se você imaginar que a minha alegria da vida era tão boa, eu tinha muita felicidade, levantava de manhã para academia, voltava para casa, ia fazer transporte de obra, chegava para o consultório, atrasado, os pacientes brigavam comigo, eu adorava brigar comigo. Ia almoçar no mesmo lugar de sempre. Tinha o metro, o garçom, falava com eles, voltava. Fim de semana ia correndo em Ibirapuera, ia no shopping, que eu adoro um shopping, adoro ir ao cinema. Tudo isso foi tirado. Então, a gente não pode ser uma pessoa alegre da mesma maneira que eu era antes. É claro que o meu otimismo relativo, porque a vida vai ter as suas dificuldades, mas vão ser superadas. O tempo é capaz de coisas incríveis. Nós vamos superar tudo isso. Mas nesse momento, enfrentar essa solidão, esse isolamento é algo que frustra principalmente aquelas pessoas muito ativas, que gostam de sair. Eu sempre gostei de, para você ter uma ideia, se você perguntar onde eu gosto de descansar, com certeza não é uma pousada, não é ficar num hotel na beira da mar. Eu gosto de agito, muita gente por perto. Quando eu vou procurar algum lugar para me divertir, eu quero lugares lotados. Passei o Réveillon em Portugal, Porto. Quando eu vejo aquele vídeo, aquele acúmulo de pessoas, que tenho até medo, eu fiquei com medo de ser atropelado e massacrado. Eu gosto disso. Então, eu sou daqueles sofredores que sentem-se frustrados por estar dentro de casa ou restrito, porque eu estou trabalhando agora. E como a nossa conversa, que vai se esticar bastante, tem um ponto bastante frustrante na minha área profissional,
que são as minhas pacientes que desejam engravidar e não conseguiram engravidar até hoje naturalmente. E essas pacientes estão muito frustradas. Não só a tristeza natural do próprio isolamento, como a frustração de terem que adiar seus tratamentos. Muitas pacientes vêm há anos procurando esse tratamento. Hoje em dia, pelas regras da vigilância sanitária, da Anvisa, das sociedades médicas, não é recomendado por motivos claros. Eu sou contra as restrições, é uma coisa muito certa. Então, eu lhe perguntaria assim, como você faria uma primeira sugestão, e são várias perguntas que chegaram para mim também, de como lidar com essas notícias negativas. Estava até agora há pouco, saiu um pouquinho da minha sala, estou aqui em São Paulo, e estava o Dória falando, discutindo se vão fazer lockdown ou não. Então, já queria aquela angústia, vai ter lockdown, porque nós todos estamos envolvidos com a... Não é só meu problema, é um problema de todos, né? Da minha convivência. Então, como é que as pessoas podem conviver com isso? Que sugestão você pode dar? Aliás, eu vou falar mais uma coisinha só mais uma. Eu sempre adoro adorar suas histórias. Eu não consigo sair da minha cabeça. Eu vou só comentar duas que são as histórias que eu adoro. Aquela que você conta quando tinha 16 anos, ia passar o carnaval aos 18 anos, e a sua mãe falou, aqui quem manda sou eu. E essa história é muito interessante, porque eu sou pai, e as minhas filhas são bastante grandes, mas nós já enfrentamos as dificuldades de filho querer determinar as coisas. É muito interessante que o respeito do pai e da mãe, é o mesmo que eu tinha pelos meus, devem ser mantidos. E a história também, que é muito comum, aquela história daquelas crianças que voltaram das Disney, o pai entusiasmado, achando que os filhos iam ficar entusiasmados, felizes e agradecidos, e foi muita frieza. E eu conto no dia a dia também, que é muito comum o pai quando tem uma filha, primeiro ano de vida, criança, primeiro ano, ele vai comprar a boneca mais cara que tem. A minha primeira filha, eu vou comprar a boneca mais chique, a melhor, a mais cara, minha filha merece. Você compra aquela boneca, dá com muito amor para sua filha, ela olha, mas tem aquela de borrachinha bem churuquinha, e ela não larga aquela que é bem pequenininha, é a pureza da criança, que isso eu adoro. A pureza da criança, ela não vê aquilo com a sofisticação, ela vê aquela pureza. Mas tinha de eu falar que aqui, na verdade, você que é a estrela. Então, me diz agora alguma coisa. Como a gente pode lidar com essas notícias negativas que surgem todos os dias? A angústia é grande. Como eu te falei agora há pouco, eu saí, vi a televisão, o João Dória falando, vai ter isso, vai ter aquilo, a discussão, outros prefeitos dando seus palpites. Que sugestão você dá inicial para todas essas mulheres e homens sofredores pelo momento que estamos vivendo? Primeiro, eu queria dizer um pouquinho sobre como o senhor está se sentindo, né? Porque eu acho que é uma coisa que muitos de nós está sentindo. E a gente deve aproveitar para falar, porque eu acho que tudo que a gente diz, se eu dizer o que eu estou sentindo, se o senhor disser o que está sentindo, e as pessoas que estão aí começarem a falar o que estão sentindo, vão perceber que é muito parecido. A primeira etapa dessa pandemia, ela gerou os lutos das coisas, né? Nós estamos vivendo o luto da quebra da rotina, o luto da convivência com as pessoas, o luto da liberdade de ir e vir, né? Isso faz parte, isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso psiquismo, isso gera um sentimento de tristeza. Mas a gente também já está começando a sentir o luto de pessoas. E luto de pessoas já não cabe muita discussão, é dor mesmo, sabe? É construir possibilidades. Quando a gente pensa nessa realidade atual, como tentar fazer para não deixar que esse conjunto de notícias negativas nos deixe pior do que a coisa está, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer na vida, para ter uma opção madura de viver a existência, primeiro é identificar uma coisa que é muito clara. Existe a maior parte das variáveis e dos eventos que ocorrem na humanidade não estão sob nosso controle. De vez em quando a gente se sente assim, eu acho que eu sou o tal, e acha que controla, mas basta uma virose para a gente ver que a gente não controla nada. Verdade. E essa pandemia, ela pode ser motivo de dor, e não tô negando que ela não é, ela é motivo de dor para muitos de nós, mas ela também pode ser motivo, como qualquer evento da vida doloroso, de profunda aprendizagem. De lidar, por exemplo, com as frustrações. Como minha mãe, quando não deixou ir para o carnaval, naquele momento ela estava me ensinando que a vida nem sempre vai dizer sim, e eu não posso transformar isso no caos. Eu tenho que aprender o que é que eu posso fazer, e diante daquelas circunstâncias adversas, desagradáveis,
ver o que cabe a mim. O que, que eu posso manobrar? Onde é que está, por exemplo? Eu não posso, como o senhor, não pode voltar para o consultório, não pode atender as pessoas, muita gente está impedida da rotina. Então, primeira coisa, criar uma rotina dentro de casa. Como se eu fosse criar um microcosmos daquele meu universo anterior dentro do meu ambiente familiar, em casa. Não importa o tamanho, a gente pode criar uma certa rotina. Nesse processo de criar uma rotina, existe uma coisa que é, quando eu vivia na minha vida normal, eu vivia ouvindo notícia tanto quanto eu estou ouvindo agora? Não. A gente ouvia pontualmente durante o dia, não é? A gente escolhia uma hora ou um programa específico para pegar um apanhado geral. O fato da gente estar ouvindo demais torna essa experiência mais caótica. Porque a gente fica tão assim, doutor Arnaldo, preso às notícias, aos números, e aí a gente fica com um sentimento de depressão, porque parece assim, como se fosse uma deteriorização da sociedade, da economia, das nações, das relações multilaterais, a tensão China e Estados Unidos, uma crise econômica. Aquilo começa a dar uma sensação tão ruim que a gente perde o foco de viver a experiência do aqui e agora, porque nós não controlamos a pandemia, nós não controlamos os mercados, nós não controlamos quando vamos voltar a viver numa sociedade, em experiência coletiva. Enquanto isso não acontece, eu controlo como eu vivo minha experiência em casa, como é que eu crio uma rotina, como é que, se eu não posso, no seu caso, ir para o Ibirapuera, tentar fazer uma coisa em casa mesmo, como é que eu posso ler um pouquinho, como é que eu posso dividir tarefas de trabalho. Então, a primeira experiência que tem é aceita a realidade, porque você vai ficar lutando contra ela, vai perder e vai sofrer muito. Cria a tua alternativa à realidade, porque o que marca o indivíduo não é o que acontece com ele, mas, sobretudo, a forma como ele reage ao que acontece com ele. Né? Então, cria novas possibilidades e se permite, nesse processo, novas coisas para conhecer. Né? Por exemplo, eu nunca fiz live assim, em parceria. Live assim que começou Uma nova realidade para todos essa. Então, eu tive que começar e comecei a fazer curso no YouTube, botava lá como fazer live, comprei essas luzes que estão aqui, comprei coisa pelos sites da Amazon para chegar coisa, porque eu estou fazendo palestras profissionais agora online, né? E é difícil porque por exemplo, a gente está aqui conversando um olhando para o outro, isso ajuda. Mas quando fazer uma palestra online, é só a câmera, eu falando para não sei quantas pessoas, que eu não sei se estão rindo, se estão chorando, se estão achando interessante. É uma coisa meio escuro isso. E quando eu termino, saio esgotado, porque eu gasto mais energia do que se eu tivesse vendo 30 mil pessoas na minha frente. Então tá todo mundo tendo que se reinventar. Então, basicamente, desliga as notícias, só ouça numa determinada hora, assim, aquilo que interessa, ou acompanha num site, porque também tem a narrativa do jornal, que aí deixa a coisa mais dramática ainda. Acompanha uma notícia, vê lá num portal que você confia, né? E outra coisa fundamental, sabe, doutor Arnaldo, deixa de ouvir fake news, pelo amor de Deus. Isso aqui torna tudo mais tenebroso. Mas aqui em São Paulo estava agora aqui discutindo que o João Dória falou que ia ser um lockdown de 1 a 15 de junho. Mas vai ter, não vai ter, desmentir isso tudo. Não há dúvida nenhuma. Como você comentou da academia, eu falo muito interessante, que eu me preparei quando vi que estava por chegar isso, eu comprei uma esteira, essa é uma história muito interessante também. Eu passei em frente a uma loja de material da academia, falei, vou comprar uma esteira para deixar dentro de casa, porque eu adoro correr, é uma coisa que para mim faz muito bem para o meu bem-estar. Aí eu entrei dentro da academia, eu olhei aquela esteira, uma academia chamada Reebok, que tem material de primeira linha. Eu queria mais baratinha, porque era para ficar dentro de casa provisoriamente. Aí eu perguntei, eu vi o valor, e lógico, eu tenho uma dependência da minha mulher, uma coisa normal para todo homem feliz, tem que ser dependente da mulher, porque se ele achar que não é, ele está completamente enganado. E aí eu vou para o carro, compro ou não compro. Eu telefonei para ela e falei, olha, eu estou pensando em comprar aqui uma esteira. E ela perguntou, quanto que é? Eu falei, 10 prestações. Mas quanto que é? Eu dou 10 prestações. Aí eu estava esperando, aí eu falei, é verdade, era um valor de 10 prestações de 700 e pouco, o valor total 7 mil e pouco. Eu estava preparado para ouvir. Para que isso? E eu fui surpreendido com a palavra compra mesmo. Melhor comprar, porque não vai ficar em casa, ela também gosta de correr. Então, mas hoje em dia, eu trouxe meu material de ginástica para dentro do meu quarto e eu não vou negar que quando eu olho em cima do tapete meus pesos para fazer, eu fico frustrado, porque
A academia é uma coisa que fazia muito bem, mas nós temos que conviver com isso. É lógico que diariamente eu faço uma terapia e essa própria a live também virou uma terapia. E digo mais para vocês uma coisa interessante. Uma coisa que eu jamais tinha feito era consultas online. O Conselho Regional de Medicina proibia isso, mas liberaram nesse momento. E eu criei um amor tão grande para consultas online, que hoje em dia, até para ligar para uma pessoa, eu tenho uma certa necessidade de clicar o meu vídeo. É claro que eu peço permissão antes, para não pegar um momento desagradável. Né? Cabelo assanhado, tá? Não vou invadir a celular da pessoa. Né? Então, eu vou sempre perguntar algumas coisas e vou procurar direcionar para você, para essa parte das minhas pacientes que estão me seguindo também. Então, mas me fala mais alguma coisa. Os profissionais de saúde, um dia eu estava num hospital e uma enfermeira falou assim, olha, eu trabalho num hospital aqui na periferia, eu trabalho em hospitais de alto padrão, que eu tenho essa sorte, e hospitais de periferia, e tem pessoas morrendo na porta do hospital por Covid. E aí você imagina como ficam os médicos, como eu ficaria se eu fosse trabalhar nesse lugar, vendo as pessoas morrerem na minha frente, sem poder fazer nada. Então, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente sofrem com isso. Você tem algum comentário para fazer como sobrepujar esse tipo de profissional, sobrepujar esse tipo de tristeza? Porque foi uma pergunta que profissionais de saúde mandaram para mim, porque estão na linha de frente. Se você pode falar alguma coisa? Claro, doutor Arnaldo. A gente está lidando aí com o que a gente chama de quarta onda, né? A primeira onda são as pessoas vítimas do vírus. A segunda onda tem a ver com as pessoas que não estão podendo ir para o hospital porque estão doentes, mas a prioridade são as pessoas que têm o vírus. A terceira é o grupo que tem uma doença crônica e precisa de contato o tempo inteiro com o ambiente hospitalar, mas também não estão podendo ir porque o foco é o vírus. E a quarta onda é de saúde mental, que é justamente o transtorno provocado em todas as pessoas, mais particularmente dos profissionais da área que estão na linha de frente do combate ao Covid, porque estão tendo que ver coisas que parecem coisas de uma guerra, né? Nos que estão nas cidades mais conflagradas, parece que a pessoa está numa guerra. Aquilo que você estudou, por exemplo, enquanto psicólogo, enquanto enfermeiro, enquanto médico, enquanto fisioterapeuta, sobre, por exemplo, a guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, você está vivendo isso agora. Então, mesmo que exista um protocolo em que você diga, ali o Conselho de Medicina diga quem você deve priorizar numa disputa por um respirador, é uma escolha muito solitária. Nossa. É uma escolha do indivíduo. E por mais que tenha um protocolo dizendo, e você diga, eu estou coberto juridicamente, mas é uma escolha que vai na ética pessoal. E você, por mais que faça essa escolha, não, mas eu estou fazendo o que é preconizado como mais correto, mas você sente que teve a decisão sobre a vida e a morte de alguém. As repercussões disso no futuro, na saúde, de muitos profissionais de saúde, não no futuro, já hoje, são muito intensas. Então, o que faz uma pessoa que está, por exemplo, numa linha de frente? É aquela pergunta todo dia, né? Hoje eu tive que fazer escolhas difíceis, mas as escolhas que eu fiz também foram escolhas que salvou vidas. Porque se a gente não fizer essa conta, você entra em um processo de decadência psicológica e você não tem aquilo que você precisa nesse momento, que é a destreza técnica, não é a frieza, mas a destreza técnica para poder entender que num momento como esse, vivemos sobre um momento de exceção emocional. Então, outra coisa também acolha sua dor. Quando quiser chorar, chore. E uma coisa que eu tenho dito a muitas pessoas, e eu tenho feito com alguns amigos que estão além de frente, eu ligo, passo mensagem. Você está bem? Quer desabafar? Como é que eu acabei de testar, saiu? Sabe? É aquele contato que a gente vai fazendo, porque a gente precisa ajudar todos os profissionais que estão na linha de frente para que eles possam ter um pouquinho dessa carga aliviada, porque isso está acontecendo. Tem uma pessoa que eu atendi antes aqui, que está fazendo infectologia em São Paulo, está na linha de frente do combate, que ela disse, eu estava com um colega, no outro dia ele estava entubado. Meu colega que estava comigo. E é isso mesmo. E era jovem. Então você olha para aquele, você chega no outro dia no plantão e o seu colega que no outro dia estava trabalhando com você está entubado em estado grave, aquilo mexe com o psiquismo da pessoa de uma forma muito, muito grande. E nós precisamos dos profissionais de saúde nesse momento, né? Então a gente dá apoio também emocional. Mas você sabe que é interessante. Sempre eu comento quando as pessoas, quando você é médico e vai escolher uma especialidade, você tem alguns critérios de escolha.
Então, dentro dos meus critérios, eu penso nos outros também. Quem faz, por exemplo, oncologia infantil, só trata de crianças com câncer. Eu jamais seria capaz de estar frente a frente com um caso desse. Com certeza, eu preferia largar a profissão. E como tem profissionais que falam, nossa, aguentar essas mulheres reclamando, mas eu adoro ouvir as reclamações, eu adoro isso tudo. Então, deve ser muito difícil para o médico que não está acostumado com isso passar por um momento desse que é totalmente fora do seu padrão da normalidade. Se você Sim. imaginar que um médico de UTI, ele enfrenta casos difíceis e fáceis, pessoas morrem, é uma coisa que faz parte da rotina dele. Então, ele se adapta. Mas eu tenho certeza que as pessoas, o ser humano é muito capaz de se adaptar. Mas é claro que vai ficar, com certeza, uma cicatriz muito importante. Agora, de um modo geral, esse momento que nós estamos agora, e não falo agora mais de medicina, falo de um modo geral, todo mundo que está nos ouvindo, acredita nesse período, nós vamos levar algumas lições para o futuro. Então, vai valorizar mais a família, que eu acredito, o convívio das pessoas, vai abandonar coisas que eram muito importantes, materiais, vai começar a valorizar e ver que a vida que nós temos tem uma fragilidade muito grande. De um modo geral, você imagina que depois que passar esse turbilhão, que eu acredito que não vai ser tão rápido que vai passar, porque enquanto não houver a vacina, vai perdurar algum tempo, e a vacina, por mais rápida que seja, necessita de testes importantes, repetitivos, para que tenha alguma garantia. E eu tenho certeza que a hora que sair a vacina, não vai ser uma vacina, vão ser várias vacinas que vão sair juntas, afinal, tem muitos países nessa frente descobrindo. E o tempo que Uhum. tem para se aprender, para se validar essa vacina é grande, mas vamos chegar lá. Mas vamos levar uma frustração muito grande por pessoas até próximas da gente, como você comentou a história da médica que tinha alguém do lado dela, que podem ter falecido. O que você imagina, como é que as pessoas vão sair e como é que elas podem talvez se preparar para esse momento que vai demorar um pouco, um ano pelo menos vai, se eu considerar que a vacina vai ser fundamental para todos nós. O que você pode me dizer a respeito desse período pós-pandemia? Hoje é uma coisa que está sendo estudada por todos os setores, né? Da política, das ciências econômicas, das ciências sociais, da psiquiatria, da psicologia, da filosofia. E uma coisa é certa, ninguém está dizendo exatamente como vai ser, mas há um consenso de que não vai ser o que a gente deixou quando entrou em casa. Aquele mundo que a gente deixou há mais de 2 meses quando a gente entrou em casa não vai voltar a existir daquele modo. Não vai existir, obviamente, uma romantização, como se todo mundo fosse aprender profundamente novos valores, e fosse todo mundo sair de mãos dadas, cantando Imagine, como se o mundo tivesse fantasticamente maravilhoso, porque ainda tem muitas coisas que a gente vai enfrentar. Mas, certamente, muitos aprendizados acontecem. Se a gente pega os estudos que foram feitos, por exemplo, sobre a gripe espanhola, a gripe russa, né, a peste negra, a peste na Inglaterra, em Londres, a gente percebe que, inclusive, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que após aquela grande tempestade que ocorre, nós temos uma sociedade que sai extremamente aprimorada. Nós ainda vamos enfrentar uma cota de dor significativa diante de tudo que está acontecendo. Ainda teremos os problemas de ordem financeiro, a gente está tendo um conjunto de divórcios, aumentou a violência doméstica, são muitas variáveis ao mesmo tempo ocorrendo. Mas nenhuma noite, por mais densa que seja, ela resiste aos primeiros raios de um amanhecer. E a gente sabe disso. A gente sabe que ao longo da história humana tivemos momentos de uma noite grande, escura, mas ela não resistiu aos primeiros raios de um sol nascente. Então, nós vamos sair dessa experiência, sim, com fortalecimento. Nós vamos ressignificar. Ressignificar o valor das pessoas. Porque muitos pais hoje estão percebendo a importância de um educador, de um professor, de uma professora de escola. Muitos pais que chegavam nas escolas, botando o dedo na cara do professor, acusando, estão vendo como é difícil cuidar de uma criança. Muitos pais que estão sem conseguir cuidar do seu próprio filho estão agora avaliando que é uma professora que passa amanhã ou o dia inteiro com 50 crianças. Muitas pessoas, em São Paulo especialmente, que achavam muito chato o trabalho dos motoboys e que viraram anjo dos paulistanos agora no delivery. Talvez no próximo, assim que sair, quando o motoboy passar pitando ali no meio da marginal, vá com Deus, você levou muita comida para mim, então você tem que estar aí, você também tem seu lugar, também seu espaço.
Muitas pessoas que estão vendo hoje a importância de um café da manhã feito, de chegar a roupa tá limpa, vão ver a importância de todas as pessoas que estão no arco ao nosso redor, porque todos nós nos servimos, todo mundo serve a todo mundo. E a gente está percebendo de uma forma dolorosa e ao mesmo tempo bonita o poder dos relacionamentos humanos. O que está nos salvando são os relacionamentos humanos. Quando o senhor diz assim, está fazendo chamada de vídeo para diminuir a solidão, porque nós necessitamos demais uns dos outros para ser quem somos. As coisas não aquecem nosso coração nessa hora. Morar numa casa, numa mansão, claro que é muito melhor do que quem está num barraco, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença são as pessoas. Você falou agora do motor. Eu não tinha o hábito de usar o rap. Que maravilha, viu? Fantástico. Eu tive que usar, falei, bom, agora não tem comida, eu vou fazer pela primeira vez. E eu falei, que impressionante. Ele chega, minha vida, estou chegando no restaurante, estou pegando a comida e chega direitinho. Eu achei uma coisa fantástica e realmente eu valorizo muito isso, eu achei incrível isso. Agora, uma coisa que você tocou um assunto, que eu já tenho recebido perguntas que são muito frequentes aqui, que é o grande problema das mães. As mães que trabalham hoje em dia, elas têm que fazer aulas online com o filho, e percebendo também a dificuldade de enfrentar esse momento. Porque, como você falou, às vezes nós temos essa capacidade de não valorizar tanto aquilo que nós temos com facilidade. Ah, que bom levar a criança para a escola, está na professora, vou buscar, e acha que é difícil, tem as dificuldades normais, eu concordo com você. Mas, quando ela chega em casa e tem com aquela criança pequena, fazer uma aula online, há uma dúvida que eu tenho até... Eu estou fazendo uma reforma aqui na clínica, e eu falo muito com a arquiteta, e ela fala, não posso te atender porque estou com uma aula online do meu filho. Então, essa é uma dificuldade que não se conhecia e agora estão tendo, e talvez vai se prolongar muito tempo. O que você pode sugerir para essas mães? Como explicar para as crianças? Elas já entendem alguma coisa, mas como explicar para essas crianças esse momento que elas não podem ir para a escola, não podem brincar e têm que ficar em casa? Como você pode ter argumento para isso? Acho que para cada idade de criança tem uma abordagem diferente. Né? Claro. Crianças pequenas, elas têm muita dificuldade de ter contato de aula online, mas ao mesmo tempo manter ela na aula online, primeiro os pais têm que, vamos lá, por parte, doutor Arnaldo, para ficar bem didático para todo mundo. Primeira coisa, ninguém deve se cobrar fazer tudo bem feito que ninguém vai conseguir. Você não vai conseguir trabalhar em casa com a mesma performance de antes. Você não vai conseguir educar seus filhos do mesmo jeito que você educava antes. Você não é um professor, não é um pedagogo. Mesmo que seja, você tem suas atividades. Então, parar de se cobrar, de fazer tudo ao mesmo tempo, porque ninguém consegue. A gente tá enxugando gelo. Coloca aqui, faz aqui, faz ali. Então, se permitir falhar é essencial, senão você vai se cobrar e vai se destruir. Vai gerar culpa e isso vai tornar pior. Mas as crianças precisam desse contato online, porque elas vão precisar voltar o mais rápido possível a um movimento de normalidade nas escolas. Então, manter o contato com as crianças, mesmo que online, mesmo que pequenininha, gera um nível de manutenção da conexão emocional. Porque a educação não é passar conteúdo. Se fosse isso, o YouTube acaba com o emprego de todos os professores. Educação é troca de emoções. Educação é troca de cognitivo entre crianças. Por mais que um pai e uma mãe seja bem intencionado, ela jamais vai substituir o impacto cognitivo de uma criança estar convivendo com várias crianças, sendo frustrada, um mordendo o outro, brigando, tomando, querendo chamar atenção. Isso é muito rico e se tem num ambiente com muitas crianças. Nunca vai ter isso em casa. Mas é preciso dizer para as crianças o que está acontecendo, levando em consideração a idade de cada uma delas, né? Você pode chegar e perguntar o que ela acha que está acontecendo. Porque não adianta fazer de conta que não está acontecendo nada, porque a criança não é boba. Ela está olhando lá os pais com cara de pânico, de medo, de terror. E está acontecendo nada. Não, meu filho, está tudo ok, mas o rosto dizendo que não está. Então chega. O diálogo entre família é muito importante. E por que as pessoas não devem se cobrar que estão fazendo tudo perfeito? Porque nós não estamos no home office. A nossa experiência não é de home office. Nós estamos no work at home, que é diferente. O conceito de home office é o escritório em casa. Ou seja, por exemplo, imagina que uma pessoa trabalha em casa, seja a esposa ou o esposo, mas o outro trabalha em outro lugar e as crianças estão na escola, está tudo funcionando, tem alguém te ajudando fazendo a comida. Então está tudo e você está tendo concentração para trabalhar. Isso é home office. Escritório em casa. Agora, o work at home, que é trabalhando de casa, é
trabalhando, com o menino pulando, o gás vazando, a lâmpada estourando, sabe? Alguém chamando, chegou o delivery, vai lá, você está numa reunião e não entra, e você diz, meu amor, o papai está trabalhando, sabe? Isso aí é diferente. Então, nós não podemos nos cobrar estar sendo o melhor esposo, o melhor amante, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor educador, o melhor profissional, senão vai surtar. É preciso entender que a gente está num momento de exceção e tem que se permitir. Tem hora de chorar, um outro se desespera, tem hora que a gente fica mal mesmo, é como se a gente capturasse a sensação planetária de angústia. Às vezes a gente está bem normal, assim, de repente dá aquela energia ruim, aí você calma, calma, não adianta, você não vai resolver todas as angústias da humanidade. Então, esse processo de ressignificar mesmo tudo que está acontecendo e ter um pouco de paciência consigo e com os outros no lar é fundamental hoje em dia. Tá. Aliás, eu quero falar duas coisas aqui. Alguém perguntou aqui se essa live vai ficar gravada, então eu vou já responder se vou me antecipar, dizer que sim, ela vai ficar por 24 horas, vai ficar alocada no meu Instagram. E alguém repetiu várias vezes aqui para tirar todos os comentários que estão sobre você. Olha, eu gostaria, mas eu não sei como fazer isso. Então, eu vou dizer que eu sou uma pessoa, um aprendiz da live, faço isso há pouco tempo. Outro dia fui fixar meu nome, deu um crepe aqui. Então, eu não vou me arriscar a tirar isso aqui, mesmo porque a maioria das lives que eu faço, geralmente, é uma live muito aberta a perguntas. Então, as pessoas fazem perguntas. Então, eu acompanho o que está escrito e vou... porque eu faço um misto, né? As perguntas que eu tenho que eu recebi antecipadamente e também vou seguindo o que se pergunta aqui no celular. Então, eu nunca tive que desaparecer com isso. Então, quem perguntou duas vezes ou pediu... Sinceramente, eu não sei como faz isso, eu nem vou arriscar, mas eu prometo que eu vou treinar e vou perguntar para alguém como desaparece, mas eu não vou arriscar se eu posso fazer algum dano maior. Aliás, Eu aprendi ao vivo também, eu não sabia não. O povo tira os comentários, eu fui apertar, quase que eu desligava a live. Então, depois. E para você ter uma ideia aqui, quando eu falei, vou botar no modo avião para ninguém entrar, isso eu sabia. Só que quando eu entrei, não entrava a imagem. Falei, caramba! E aí, falei, pelo amor de Deus, agora não é hora de acontecer isso. Não entrava a imagem. Falei, peraí. Desliguei o modo avião e fui em frente. E agora há pouco ligaram, mas eu dei uma rejeição aqui. Espero que mas isso é uma coisa interessante, pegando até uma carona naquilo que você fala do aprendizado. Eu estou aprendendo muitas coisas nesse período. Eu não sabia o que era Zoom. Eu não sabia que era isso. Por quê? Porque isso não era uma necessidade do meu trabalho. Eu aprendi que é Zoom. Eu tenho um curso que eu faço todo ano, e eu vou fazer pelo Zoom, pelos webinários. Hoje em dia, todos os congressos médicos estão funcionando como webinários. O Congresso Europeu, que eu vou todo ano, que vai ser agora em julho, está cancelado, vai ser também online. Até não sei como vai ser realmente, porque existe um fuso horário de 5 horas para mais. E quando você está no local, você levanta que nem for 7 da manhã, que é duro, mas você encontra pessoas, vai tomar café junto, está um dia ensolarado, está calor, você não percebe. Mas se for mantido esse horário, como é que eu vou fazer? Vou fazer. Mas para acordar à 1h30, 2 da manhã, para você ficar assistindo o congresso no computador, não vai ser fácil. São mudanças, são adaptações. E vai ter o congresso americano também, que prometendo que vai ser presencial, em outubro. Eu não sei como vai ser. Mas eu vi no jornal do Estado de São Paulo tem uma foto de um teatro na Alemanha mostrando as pessoas do teatro, mas distantes, com 2 cadeiras um do outro. Por mais que seja adaptável, ajustável, aquele glamour de estar todo mundo junto, perto, isso a gente vai sentir falta, né? Então, com certeza. Vai ser. Então, mas nós temos que nos adaptar. E o ser humano, não há dúvida nenhuma, isso é uma característica do ser humano, a capacidade que nós temos de adaptação. E como eu te falei, eu estou tirando experiência e estou gostando disso aqui. Eu corro na rua, tem uma pracinha aqui perto, vou correr lá, corro com máscara. E vamos nos adaptando a isso. Entrar em casa pela porta do fundo, tirar sapato, tirar tudo. Mas aliás, eu digo, tirar sapato era uma coisa que sempre fala, o certo é tirar o sapato quando entra em casa. Mas ninguém faz porque não foi educado assim. O certo é tirar o sapato quando entra em casa. É verdade, mas ninguém faz isso. Agora, não tem jeito, tem que entrar sem sapato, tomar todos os cuidados fundamentais, andar de máscara com isso aqui,
que é uma coisa super desconfortável. E, aliás, um avanço, uma coisa muito bacana agora. Eu estou gostando mais das consultas online do que presencial. Por quê? Porque as pessoas falam comigo sem máscara. É muito melhor. Você falar com uma pessoa que vem pela primeira vez sem máscara é muito desagradável. Então, quase que estou dando quase que preferência para consultas sem máscara. Mas pegando agora bem na minha parte profissional, né, profissional, a angústia das pacientes que desejam engravidar, mas não podem fazer o tratamento agora, devido às condições agora, elas são muito ansiosas. Eu conto para todos e muitas pessoas aqui são um público geral, que as pessoas, às vezes, que têm 2, 3 ou 4 filhos, não entendem a angústia de uma mulher que quer engravidar e não consegue. Porque eu, como tenho filhas grandes, eu sempre acompanhei de perto. Com 12, 13 anos, a menina fala: eu vou casar com 25 anos, eu vou ter 3 filhos, vai se chamar Rodrigo, qualquer coisa, Paula, Camila, o que você quiser. Pode acontecer isso. Aí chega, conhece alguém, namora. Agora eu vou viajar. Vamos aproveitar a vida, porque eu quero viajar antes de ter filhos. E ela não está nem pensando na dificuldade de engravidar. Aí ela vai no ginecologista, não vem o bebê, pede alguns exames. E começa aquela trajetória dela, aquela via sacra de vários exames sem conseguir resultado. Vai gastando muito dinheiro, vai vendo as amigas se engravidando, as frustrações crescem, porque as amigas só têm um assunto de filho, né? Porque normalmente é assim. Uhum. Quando nós temos vários assuntos no decorrer da nossa vida. Quando você tem... a gente sempre é cobrado. Quando você tem 15 anos, está namorando, entrou na faculdade, depois você acabou a faculdade, o que você vai fazer? Está trabalhando, casa, e os filhos, você é cobrado constantemente isso. E aí ela começa a fazer tratamento, e nesse momento ela está prontinha para começar aquilo que ela tanto queria o tratamento, muitas delas com frustrações antigas, ela está no momento de fazer o tratamento. Agora estou pronto com meus exames. Não pode. Por quê? O Covid. E quando vai voltar? Não sei. Eu não sei como é que vai acontecer, ninguém sabe. A gente procura dar uma certa esperança de, não, o mês que vem, o outro mês, mas na verdade é uma maneira de você tranquilizá-lo. E pode ser, eu não acredito que vai ser tão rápido, mas porque a gente acompanha também os outros países que estão na nossa frente, né? Que estão, já começaram antes, estão naquela fase de platô, mas ainda morre muita gente. Então, como é que eu poderia lidar com essas mulheres que carregam essa ansiedade tão antiga e viram no momento de conseguir a sua gravidez, sempre uma esperança, e agora, de repente, não temos prazo para acontecer esse tratamento. Espero que muitas que me cobram todo dia, várias vezes, quando é que você acha que vai voltar? Quando é que você acha que vai voltar? Eu já ia saber. Eu sou um otimista, por um lado, porque eu estou aqui fazendo uma reforma enorme, está praticamente... Eu tenho dois andares, está o rebuliço lá, porque eu acredito que tudo vai acabar bem, vai acabar. Mas a gente se preocupa. Então, me dá uma mensagem de otimismo, como essas mulheres poderiam ou podem lidar com o momento desse frustrante de não poder dar início ao seu tratamento. Primeira coisa que elas devem pensar é que esse sonho que elas acalentam, elas têm tido força para suportar e manter esse sonho vivo há muito tempo. Não pode deixar que 2 ou 3 meses abalem um sonho que vem sendo acalentado há anos, né? Então faz parte, inclusive, de todo mundo que quer alcançar um sonho, suportar os percalços do caminho, as dificuldades que vão surgindo. Não que a pessoa não sinta dor, a pessoa precisa manifestar essa dor, precisa dizer que está sentindo essa frustração, compartilhar com o companheiro, no caso, aí que está vivendo a experiência também junto, ou se está fazendo sozinha, com alguém que confia. Se sentir que está precisando mais do que isso, procurar uma ajuda. Os psicólogos também estão fazendo atendimento online, que é uma forma de você desabafar com alguém neutro à situação, que vai te ouvir as suas angústias. O que não pode, porque também não vai ajudar, é se entregar um sentimento de achar que tudo isso foi contra você, que é pessoal. Tipo assim, logo na minha vez, né? Não foi Bem pessoal. assim. Não é só você que está passando por isso. No mundo inteiro, todos nós estamos abrindo mão de sonhos. Não é abrindo mão, estamos adiando sonhos. Mas adiar não é abrir mão. Adiar é postergar para um outro tempo.
E esse momento agora é aprofundar-se nessa busca de cuidado, de aumentar a dinâmica do relacionamento, discutir mais essa busca, essa procura e manter essa esperança. E cada um, obviamente, que é uma coisa que ajuda muito, que é a espiritualidade que cada um tem dentro de sua religião, de sua forma de crer, de se relacionar com o sagrado, com Deus, buscar nesse momento esse aconchego espiritual, porque tudo que a gente mais vive hoje, doutor Arnaldo, é muita vulnerabilidade, muita instabilidade e muita incerteza. E tudo isso é muito ruim. O ser humano não gosta de tanta vulnerabilidade, de tanta instabilidade e de tanta incerteza. No entanto, em qualquer religião do mundo, você vai perceber que a característica de Deus é ser permanente, ser perene, né? Não alternar. Então, no momento de muita incerteza, projetar suas esperanças no que gera certeza é melhor do que projetar em políticos, do que projetar em bolsa de valores, do que projetar em coisas que estão oscilando e que não estão mostrando toda a sua, digamos assim, o comprometimento que deveria se ter com esse momento. Então, é realmente entender. Não é pessoal, não é só comigo, não é porque foi na minha vez, eu não posso me sentir uma vítima, não posso usar isso que está acontecendo, serve para mães que estão esperando ter um bebê, para qualquer pessoa. Eu não posso usar esse evento com a dor que ele tem e me colocar como vítima das circunstâncias. Lembra da música do Lulu Santos? Não vou ficar de vítima das circunstâncias, né? Então, assim, nós nascemos para o tempo inteiro estar nesse embate. Faz parte de quem quer alcançar o sonho, vencer esse embate o tempo todo. Mas nós temos realmente aqui, de alguma maneira, procurado ajudar essas mulheres do ponto de vista emocional, não como um psicólogo, mas de um modo de você amenizar esse impacto doloroso de esperar o incerto. Porque também eu não posso ser um otimista falso e achar que vai ser o mês que vem. Porque a gente acompanha também o que acontece no mundo como aprendizado. Você já se fala em segunda onda que pode existir, então você tem que realmente avaliar bem isso. Eu gostei de algum comentário que alguém fez aqui, por isso que eu gosto de ficar lendo o que se fala aqui. Alguém falou que, em outras palavras, mais ou menos que Deus está no comando de tudo, né? Então, é uma hora que eu acho que a religiosidade, e eu sou uma pessoa que sou católico, sigo a minha religião, não sou uma pessoa que eu sigo meus princípios básicos da minha religião, trabalho com a minha fé. Quem vê aqui, vê que eu tenho Nossa Senhora, sempre peço para proteger e acho que nós estamos no poder divino. Tanto é que quando eu faço meus tratamentos, eu sempre falo que quando eu vou, para quem não sabe, infertilização, tem uma etapa que você coloca o embrião dentro do útero. E quando você põe o embrião dentro do útero, e a paciente vai aguardar aquele período para saber se deu certo ou não, é um momento que, do ponto de vista científico, o meu trabalho acabou. Acabou assim. Eu vou fazer os controles hormonais que são necessários, mas, na verdade, o poder divino é que vai resolver. Então, nesse aspecto, a fé e a religiosidade valem muito para nós todos. Então, são coisas importantes que alguém botou também aqui agora há pouco. Quem não conseguir adota uma criança. É muito difícil você sugerir para quem nunca foi mãe, adotar uma criança. Muitas pessoas adotam, e eu sempre, quando alguém tem uma dúvida, eu falo, adote sim, mas faça seu tratamento também. Não leve essa frustração para você por nunca ter tentado. Entre os livros que eu escrevi, um deles é sobre os tratamentos de fertilização e as religiões. E dentro dessas religiões, eu fui buscar mais a parte do catolicismo, que eu fui. Eu tinha uma jornalista que ia em várias religiões, vendo quais as pessoas responsáveis, mas por ser a minha religião católica, eu fiz questão de ir atrás. E tive algumas frustrações, porque eu vejo que o catolicismo é a minha religião mais carente de conhecimento sobre o tratamento, mas eu fui falar com alguns profissionais que eram teólogos, e um deles gostou muito da minha posição e perguntou, você não recomenda o paciente adotar? Eu falo, não, eu falo para ele adotar, mas faça seu tratamento. Ele gostou muito do meu comentário, porque é uma coisa, eu acho que deve adotar, mas não deve desistir do seu sonho. Vai atrás. Uma coisa que a gente insiste bastante é, enquanto tiver condições, não desista do seu sonho. E se agora não está sendo o momento, não é esse o momento virá. Nada é coincidência, tudo é divina providência. Não era para ser agora, deverá ser depois.
Então, são coisas assim que a gente procura levar para os pacientes, essa palha fé, religiosidade, mas jamais deixar a ciência de lado. Então, quando eu começo a falar essa minha religiosidade, eu tenho uma preocupação que as pacientes pensam, nossa, deve ser meio beato, só pensa, não, eu faço a minha ciência, faço questão de saber tudo o melhor que eu puder, oferecer o meu melhor tratamento, da maneira mais humanizada, mas tem um limite que nós, médicos, não conseguimos ultrapassar. É aquilo que você sabe, por que deu certo? Não acredito que deu certo. Ou tinha que dar certo e não deu, porque existe sim um lado divino nisso tudo. Aqui tem algumas pacientes que perguntaram para mim aqui. Olha aqui, olha. Vamos ver que você aqui, de uma angolana. A gente recebe hoje em dia muitas pacientes de fora. Aliás, eu digo muitos verbos que eu conjugava no presente, estou conjugando no passado já, né? Você recebe ou recebia, porque futuro a Deus pertence. E quando eu faço esse congresso que vai ser presencial nos Estados Unidos, eu vou. Se tiver voo, né? Se tiver avião. Também tem isso. Porque tem isso. Eu vou, porque vai ser para mim uma coisa muito. Para mim, o congresso é uma coisa que me dá muita alegria, estar no meio das pessoas. Eu te falei agora há pouco, eu comentei. Eu gosto de multidão, gente por perto, fala com um, fala com o outro. São experiências incríveis. E o congresso online, ele, vamos dizer, quebra um galinho, ameniza o impacto, mas nada se compara a você estar presente no meio daquelas 10 mil pessoas, encontra com um, encontra com o outro. E essa paciente aqui fala. Sou de Angola, estava no Brasil para minha transferência. 7 dias antes foi cancelada. Olha o tamanho da frustração dela. Tento ser forte, mas está difícil. Adquirir insônia, falta de apetite, tristeza, palpitação. Posso ter desenvolvido uma síndrome do pânico ou depressão? Hoje, você tem um tema hoje, inclusive eu escrevi um artigo para o jornal que vai sair domingo, que é sobre isso. É extremamente complexo o diagnóstico de transtorno emocional. É preciso muita cuidado, muita experiência clínica, muito conhecimento e ter o paciente há um bom tempo com você para você chegar e concluir um diagnóstico. Hoje, diante desse evento de isolamento social, do medo e da angústia generalizada das pessoas, dos conflitos familiares, de menino em casa, aula online, trabalho em casa, tudo ao mesmo tempo, o que ela descreveu aí, muita gente está sentindo. Mas como é que eu vou categorizar se isso é uma ansiedade generalizada, se é síndrome do pânico, se é início de depressão? Porque está tudo misturado, os sintomas estão misturados com os sentimentos coletivos que todo mundo está tendo. Então, a primeira coisa que ela tem que pensar é o seguinte: se você nunca teve isso, possa ser que isso seja apenas fruto do momento, mas essa frustração de não ter realizado, como você queria na época que você queria, a fertilização. Porque senão você vai começar a pegar o sintoma e dar ele mais importante do que ele tem. E aí tentar se cuidar, não se entregar. Eu digo assim, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar ansioso, a gente pode alterar o humor, a gente não deve estacionar nisso. Estacionar em ficar triste, estacionar em ficar ansioso, estacionar em ficar em uma alteração constante de humor. Nós temos também que reagir. E aí o que é que eu digo para as pessoas? No momento difícil da sua vida, quando muitas coisas deram errado, o que você fez para sair disso? Ou seja, todos nós já temos uma experiência, um know-how emocional de lidar com momentos dolorosos na vida. A gente nunca tinha passado isso todo mundo junto, ao mesmo tempo agora, que é o que está acontecendo. Mas em tempos diferentes. Um dia foi fulano, foi João que sofreu, outro dia foi Maria, outro dia foi Pedro. Mas todos nós já sofremos, todos nós já se frustramos, todos nós já perdemos, todos nós tivemos que adiar realizações de projetos e sonhos. Então, pensa no que você fez, vai na tua memória de aprendizado diante das circunstâncias adversas, lembra qual foram as suas reações, busca esses recursos e aplica nesse contexto atual. Porque a única coisa diferente que ele tem é ser coletivo, mas a dor todos nós já experimentamos, a frustração também. Mas não há dúvida nenhuma. Eu acho que a frustração, e aí vamos ao assunto que você já comentou várias vezes, quando você comenta aquela história dos filhos que vieram da Disney e falaram normal quando vieram de um programa extremamente maravilhoso, são crianças que não passam por frustração. A gente só cresce quando a gente passa por frustrações. Não há dúvida nenhuma que eu, você, todo mundo passamos por frustrações. Como você ficou frustrado aos 16 anos quando sua mãe falou, pai, coisíssima nenhuma. Você ficou frustrado, você achava que você aos 18 anos ia ganhar uma liberdade, que na verdade você estava enganado. E o aprendizado, o crescimento emocional de cada um
ele é proporcional ao seu número de frustrações na vida, né? Uhum. Então, agora eu acho que realmente você conseguir conviver ou sobrepujar as frustrações é uma coisa, você adquire uma certa maturidade, como hoje em dia, lógico, com o meu aprendizado da vida, com o meu tempo de existência nesse mundo, eu passei por várias frustrações, e por mais que eu tenha uma visão assim, um pouquinho amarga, porque eu vou ficar sem meu Ibirapuera, sem meu shopping, sem minha academia por um bom tempo, eu estou aprendendo coisas novas. E vai ter que ser assim. Não tem outro jeito. E aqui vem mais uma paciente perguntando, que eu gosto que eles perguntam para mim. Olha aqui. Minha irmã estava se preparando para fazer barriga solidária para mim. Para quem não souber o que é barriga solidária, é o que se chamava de barriga de aluguel. Uma paciente, uma mulher tem o óvulo dela, fertiliza com o espermatozoide do marido, e esse embrião é gerado no útero de uma outra pessoa. Se falava barriga de aluguel, mas esse conceito, eu falo uma coisa bastante simples, quer dizer, para nós, ou para mim é Uhum. simples, mas a barriga de aluguel foi um nome que foi colocado à parte, porque não se aluga, não se recebe dinheiro por isso. E por isso que o nome correto é barriga solidária. Então, é dessa Uhum. maneira. Então, é isso que significa. Então, a minha irmã estava se preparando para fazer uma barriga solidária para mim. Tivemos que cancelar por conta do Covid. Estou em depressão e a minha irmã não sabe. Ela está muito angustiada e triste. Isso é muito bonito da barriga solidária. Eu vou comentar agora. Uhum. Porque eu tive um caso uma vez aqui que a barriga solidária, a irmã gerando um bebê para a irmã dela, que tinha um problema uterino, e ela engravidou e abortou. Então, a frustração da barriga solidária, isso é, da barriga que ia gerar a criança, foi 10 vezes maior que a própria mãe biológica. Porque ela Uhum. queria tanto ajudar a irmã dela, ela se sentiu tão inútil que foi uma frustração enorme. Então, Eu esse imagino. sentimento de emoção na minha vida profissional é aquilo que me mantém cada vez mais entusiasmado. Então, eu digo para você, quando eu fui recriminado pela minha mulher, com toda razão, isso é a hora de fazer uma reforma desse tamanho, eu falei para ela, eu estou entusiasmado. Apesar de ter 67 anos, eu estou entusiasmado porque eu gosto da minha vida. A minha vida é muito boa. Então, estou me preparando para a era pós-Covid, que vai ficar tudo logo, logo aqui. E eu não acabei até agora a pergunta dela. Está muito angustiada e triste por não termos uma data para o retorno. Como posso me ajudar e ajudá-la a superar essa tristeza? Aqui é uma situação que ela está querendo dar um apoio para o irmão, por isso que eu fiz essa associação. Você tem Uhum. algum comentário para poder ajudá-la? Claro, primeiro a gente, primeiro é reconhecer nela a beleza desse sentimento. Reconhecer, como o senhor estava dizendo, a grandeza da vontade de se entregar num gesto de amor tão grande como esse. Não é uma coisa simples, né? É mais fácil você dar uma coisa para o outro do que se dar no processo. Ela está se dando emocionalmente, se dando fisicamente, e ao mesmo tempo a gente cria uma expectativa de tirar a dor do outro. Por exemplo, eu queria poder proporcionar isso a ela para ela deixar de ter a dor desse sentimento de não conseguir. Então, é como se fosse um conjunto de frustrações, mas se você focar na beleza do que está acontecendo, você vai novamente entender aquilo que a gente falou antes, que isso não está sendo cancelado, está sendo adiado, né? Que apenas estamos postergando alguns meses a realização de uma coisa. E nós não podemos ter o peso, porque até para essa irmã, né, solidária, de barriga solidária, ela precisa entender que se ela for para esse processo com esse peso emocional de que ela tem que resolver essa dor da irmã, emocionalmente ela vai atrapalhar o processo, né? É É, porque ela vai com um você peso muito comentou grande. da beleza do processo de barriga solidária, que é uma das coisas que eu acho, eu falo da minha profissão, que é a coisa que eu adoro, que a minha vida realmente eu me preparo para garantir o máximo possível a minha longevidade profissional. Então, quando eu faço todos os meus exercícios, academia, vou correr, é uma maneira de eu manter a minha longevidade profissional. É uma coisa que eu digo sempre, que é a minha opinião, que qualidade de vida tem várias maneiras de se avaliar. Qualidade de vida depende muito da intensidade e da quantidade das emoções que você sente na sua vida. E a minha vida Uhum. profissional me dá muitas emoções. Como falar com você é uma coisa emocionante. E vai ficar gravado no Instagram. Aliás, temos uma pergunta aqui. E vai ficar gravado. Sabe que o Instagram é uma coisa incrível mesmo, porque você acaba guardando aquilo, não vai sair.
vai estar lá, fica gravado e vai para o YouTube também. Então, uma vida com emoções é uma coisa muito importante. E, né, de alguma maneira, nós estamos com algumas emoções. Né? Eu te falei agora, moça, apaga, o que está escrito aí está no rosto do Rossandro. Eu não sei como é que apaga isso. Eu não sei. Me desculpe mais uma vez quem insistiu com isso. Eu não sei como apagar isso, mas eu vou aprender. Hoje não sei, mas até amanhã eu vou aprender isso. Eu tenho que aprender a fixar meu nome. Mas eu fui fixar, deu um crepe também, que não saía no iPhone, só saía no Android. Então, a vida é com emoções. Você sentir-se ignorante, entre aspas, né? Faz um bem danado, né? A busca do conhecimento é uma coisa deliciosa. Como eu digo para você, como eu sempre penso, aquelas pessoas que são aposentadas, que graça tem tirar férias? Você está sempre de férias. Férias só tem sentido se você tiver uma sobrecarga profissional grande e você merecer um descanso. Então, a vida com emoções é uma delícia. Então, você comentou essa parte aqui de você, da menina da barriga solidária, e você não sabe o prazer que você dá falar com você, e o prazer que eu tenho quando eu vejo alguém grávida e falar assim, nossa, parabéns, você está grávida, fazer ultrassom, aquele bebezinho mexendo. Isso me traz muitas coisas. Deixa eu ver se tem muitos sinais de felicidade e gratidão para a vida. Uhum. Eu sou uma pessoa grata para a vida, porque minha vida é muito boa. Eu me acho uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa muito bem. E eu, antes dos meus privilégios, estou aqui falar para você e todos aqueles que estão aqui ouvindo as suas recomendações, com certeza vão ficar mais tranquilos e vão vivenciar esse período de uma maneira mais amena. Sempre vendo o lado bom, estamos aprendendo, é um momento. Já passei por isso outra vez, agora um pouco mais intenso. Eu tenho as minhas dificuldades, mas aí eu recordo e lembro. E conto uma história. O meu avô paterno morreu na gripe espanhola. O meu pai nem conheceu o pai dele, porque o meu pai tinha 9 meses quando ele morreu. Agora, você imagina a época da gripe espanhola, que não tinha internet, televisão, não tinha Rappi, não tinha iFood. Como é que era? Então, você dá graças a Deus. Olha que facilidade, eu tenho tudo isso na minha casa. Então, nós vivemos um momento realmente que temos que olhar para o passado, às vezes, e ver o nosso presente como poderia ser pior. Então, nós estamos numa fase, olhar o lado bom, poxa vida, isso não é uma maravilha? Uhum. Podemos conversar a longa distância, temos comida fácil, lógico que tem que ter o dinheiro, é uma coisa impressionante, mas é lógico que eu tenho que pensar nas pessoas mais humildes que não têm essa condição. Nós temos essa facilidade, pelo menos. Temos internet, temos Google, temos Instagram, temos tudo isso, e é muito mais fácil, podemos conversar com tranquilidade, muito fácil. Então, aqui nós já estamos aqui no finalzinho, já vai bater, porque são 20h59, tem mais um minuto só. Então, dá alguma mensagem para essas mulheres, principalmente as tentantes, que são as minhas pacientes queridas, que eu tanto gosto e tanto me preocupo com elas. Eu convivo com a frustração dela e sofro com a frustração dela. Dá uma mensagenzinha de despedida agora, que falta 1 minuto e 56 segundos para dar uma mensagem. Agora, doutor Arnaldo, primeiro dizer assim, para todo mundo que está nos vendo, nunca, em nenhum momento da história humana, nós somos derrotados. Nós sempre terminamos, nós sempre, enquanto projeto humano, vencemos. Vencemos todas as pandemias do passado, todas as guerras e saímos mais fortes. Não vai ser diferente agora. Sonhos, eles não são para amanhã nem para depois de amanhã. É para ser realizado, não importa o tempo. É preciso a paciência, a humildade de esperar o tempo. Se entregar a processos que nós não controlamos. Buscar muito mais essa transcendência espiritual que Deus nos oferece. Para que a gente possa passar dessa tempestade, voltar a ver nossas vidas, construir nossos projetos e realizar nossos sonhos. Sonhos não é para se desistir. Sonhos é para se insistir. E tudo que a gente tem que fazer agora é insistir. Doutor Arnaldo, obrigado pelo convite. Uma alegria imensa essa live com o senhor, tá? Eu adorei. Eu também dou uma mensagem para as minhas pacientes, aquelas que não só as minhas pacientes, como aquelas que estão nessa busca da maternidade, que por enquanto não chegou. Se esse momento não é agora, não for agora, espere. Você pode congelar óvulos, pode congelar embriões, você pode agora se preparar para esse momento tão sublime, tão maravilhoso como é
a maternidade. Eu sou uma pessoa que se emociona com a maternidade, com a paternidade. Eu botei hoje numa chamada, eu botei que ia ser algo sobre família. Família é uma coisa para mim que é muito importante. E tanto é que se alguém quiser me dar um nome, eu quero que seja um cognome de alguém que quer criar famílias. Porque eu chamo, família é uma coisa importante. Eu acho, minhas filhas que já são casadas, vai acabar já já, eu acho impressionante.